Oi pra você que está assistindo esse vídeo, meu nome é Samuel Santos, no vídeo hoje estarei falando sobre o jejum. Então por isso, produtor, solta a vinheta em 3, 2, 1 e vai! Então, gente, se você já viu, a thumbnail desse vídeo, se você já leu a descrição, se você já leu apenas o título, você já entendeu que esse vai ser um tema polêmico. Então eu queria falar com vocês hoje sobre algo que você talvez não aprendeu, que é sobre o jejum. Então por isso, gente, depois de estudar um pouquinho, depois de ler um pouco a Bíblia, eu tive essa brilhante ideia de gravar esse vídeo falando sobre algo tão importante que deve estar presente na nossa vida todos os momentos. Então por isso, primeira observação que eu quero falar pra vocês é que o jejum não é um sacrifício. Ou seja, você não faz um jejum para se sacrificar. Você faz um jejum para se aproximar, entendeu? Você faz jejum para você ter algo mais íntimo com a pessoa do Espírito Santo, entendeu? Porque algo também muito importante que a gente deve entender é que o jejum, ele é muito importante para a gente aprender, que ele não serve para mudar algo que Deus pensa sobre a gente. Ou seja, ele não serve para mudar o que Deus pensa. Ou seja, você não vai fazer um jejum para que Deus mude de ideia sobre alguma coisa sobre você, entendeu? Você não vai fazer jejum para que Deus mude de ideia em relação a você ser um mau filho. Você não faz jejum para fazer Deus mudar a opinião dele sobre você, entendeu? Você não pode fazer jejum pensando nisso, porque isso é mero egoísmo. E o pior, não dá certo. Então não faça isso pensando que vai mudar alguma coisa em relação ao que Deus pensa de você. Não é o jejum que vai fazer com que Deus pense algo diferente de você, mas sim você entender e ter fé naquele sacrifício que Jesus fez naquela cruz. Aquilo sim mudará o que Deus pensa de você. Você parará de ser criatura e se transformará num filho. Ou seja, você será testificado, como diz ali em Romanos 8. Outra coisa que a gente pode perceber é que o jejum nos torna mais sensíveis à voz de Deus. Ou seja, quando a gente está sobre algum jejum, quando a gente está fazendo algum jejum, nós conseguimos ouvir claramente a voz de Deus. Não estou falando apenas daquela voz: "Ô Samuel, fale comigo, meu filho." Não estou falando disso, gente. Talvez possa acontecer em alguns casos, ocasionalmente, mas a voz que eu estou falando é porque a voz que antes falava na sua mente: faça isso, peca, não vai ter problema, ela para de existir quando você está em jejum. A única voz que você começa a ouvir é a voz do Espírito Santo. Ou seja, a voz do Espírito Santo vai te ajudar a você trilhar o seu caminho de forma certa. Porque antes você só sabia fazer cagada. Você só sabia pecar e fazer coisas porque tinha uma voz dentro de você falando pra você fazer isso. Quando você faz jejum, quando você entende o verdadeiro valor do jejum, essa voz para de existir dentro da sua mente. E a única voz que prevalece é a voz do Espírito Santo. Então por isso muitas pessoas fazem jejum para tomar certas decisões, para ouvir a voz de Deus, ouvir uma voz mais sensata em relação ao que elas devem fazer. Outra coisa importante é que o jejum não é uma forma da gente fazer com que Deus realize os nossos desejos. Você não faz jejum para que Deus realize algo que você pensa, algo que você quer para a sua vida. Não é simplesmente por isso que você deve fazer jejum. Você deve fazer jejum para você sujeitar a sua natureza carnal. Bom, se você já leu pelo menos um pouco de Gênesis, você deve saber que desde Adão e Eva, nós temos a natureza de pecar, nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza carnal, uma natureza da carne, natureza do corpo, natureza da alma que controla o nosso corpo. Ou seja, quando nós fazemos jejum, nós estamos sujeitando, nós estamos fazendo com que aquela carne que antes nos controlava, a gente faz com que nós, movidos pelo Espírito Santo, controlamos a carne que antes nos controlava. Você está entendendo nisso? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Então vamos voltar aqui. Outra coisa que o jejum ele é um instrumento muito forte para acrescentar mais poder às nossas orações.
Bom, gente, lá em Efésios 6 fala da armadura da fé, da nossa armadura que nós devemos ter em relação à espada, né, a couraça, o capacete, o cinto. Depois você passa lá, vai estar em Efésios 6. E o que eu quero falar pra vocês é que quando a gente tem um jejum baseado na nossa oração, essa armadura, que é representada ali em Efésios 6 de forma figurativa, ela fica mais forte, ela acrescenta poder à nossa armadura. Então por isso, quando a gente tá fazendo jejum, a nossa vida, né, tanto espiritual quanto emocional, fica mais forte. Nós conseguimos ficar mais poderosos em relação ao pecado, nós conseguimos ficar mais poderosos em relação ao diabo. Por isso que o jejum tem que estar presente para a nossa sociedade, para a nossa geração. Porque não adianta nada a gente pensar em evangelismo, levar, né, o evangelho para outras pessoas aí fora, sendo que a gente não está preparado, tanto espiritual como físico, quanto emocionalmente, para fazer isso. Porque não adianta nada você sair ali fora e começar a pregar para aquelas pessoas que estão, ainda não se libertaram das drogas, não se libertaram da prostituição, sendo que você não está preparado porque você não fez jejum, nem orou o suficiente para fazer algo que talvez vai mudar a vida da pessoa. Então por isso que eu quero falar para vocês é que se você quer evangelizar, você precisa jejuar. Porque não adianta nada você querer levar o evangelho sendo que você não está forte o suficiente para levar o evangelho. É a mesma coisa de você querer fazer exercício físico sem comida no seu corpo, porque uma hora ou outra você vai passar mal. É a mesma coisa que a gente tem que ter com o jejum na hora de evangelizar. Nós devemos ter jejum e oração para evangelizar as pessoas, porque se a gente não tiver sobre jejum nem oração, a gente vai estar fraco para evangelizar as pessoas. E aquelas pessoas que antes deveriam ser influenciadas começarão a nos influenciar. Entendeu o que eu tô falando? O tanto que é perigoso? Ao invés de você lutar contra a carne vai lutar contra o teu espírito e vai ganhar. O que é pior, porque o teu espírito tá fraco, porque você não tá sobre jejum nem oração. Você entende isso? O tanto que é louco. Aí vem gente falando, não, cristão é chato, o evangelho é chato. Meu amigo, presta atenção nisso. O jejum é como se fosse um superpoder que você tem. Ele te ajuda a ganhar do inimigo. Ele te ajuda a ganhar, né, em relação à sua carne, sujeitar a nossa natureza carnal. Você quer um exemplo? A gente abre ali em Salmos 35, versículo 13, onde Davi, ele fez uma breve referência em relação ao que estava acontecendo naquela época. Deixa eu só abrir aqui e a gente continua falando. Salmos 35, versículo 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e oração e me reclinava sobre o peito. Então até o próprio rei Davi, o cara que governava Israel naquela época, ele fez jejum porque ele sabia que se ele não ficasse forte, se ele não fizesse nem jejum, nem oração, ele não ia conseguir fazer com que o povo dele fosse curado daquela enfermidade que estava acontecendo ali. Então, se você quer orar para alguma pessoa, se você quer fazer com que uma pessoa seja curada de alguma enfermidade, se você quer fazer grandes coisas em relação ao ministério que Deus tem para você, você precisa jejuar, você precisa orar, porque se você não fizer isso, você vai estar fraco para fazer o que Deus quer na sua vida. Então, outra coisa que a gente pode entender é que o jejum tem o propósito de humilhação. Quando nós fazemos jejum, não é para enaltecer o nosso ego, mas é sim para a gente se humilhar na frente do Espírito Santo, na frente de Deus, e mostrar que nós somos apenas pó. Nós viemos do pó e do pó retornaremos. Não somos nada além de pó. Não servimos para nada. Porque se a gente não entender isso, se a gente não for humilde o suficiente para entender isso, o jejum não vai ter valor nenhum na sua vida. Entendeu? Outra coisa, na verdade a última coisa que eu quero falar pra vocês é que se você ainda não fez jejum e vai começar a fazer jejum, não desista. Não seja tolo, não faça um propósito em que você não vai cumprir. Não fale que vai ficar 3 horas sem o celular, sendo que daqui 10 minutos você já vai estar loucão e vai pegar o seu celular e começar a usar de novo. Entendeu? Não faça algo que vai te levar a um caminho que é totalmente contrário ao que você queria ir.
Entende? Não faça algo que vai te levar para um lugar em que você não queria estar. Porque na Bíblia fala que aquelas pessoas que fazem propósitos, que fazem jejum e não conseguem cumprir, elas são chamadas de tolas. Porque elas não sabem, elas não cumprem com os propósitos, não cumprem com as promessas que elas fazem. Então não faça isso. Cumpra com o que você fala, cumpra com o seu jejum, cumpra com a sua promessa. E nunca desista de fazer isso, para você sujeitar a sua carne, aumentar o poder do Espírito sobre a sua vida. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero pedir perdão se eu magoei algumas pessoas quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, mas acho que era algo que deveria estar sendo falado por muitas pessoas aí afora, porque é algo que a gente tem que entender, é algo que a gente tem que desbloquear da nossa mente, que virou um tabu sobre a gente não saber falar sobre isso para as outras pessoas. Então, por isso, se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreva no canal para mais vídeos como esse se você ainda não é inscrito, compartilhe com aquele seu amigo que eu sei que quer se aprofundar mais em relação à Bíblia Sagrada, em relação à Palavra de Deus, porque ela tem muita coisa para acrescentar na minha vida e na sua vida. Por fim, mas não menos importante, Jesus abençoe essa semana. Até a próxima sexta-feira. Falou e... If there's an open way, I'll just run, while everything else fades and turns to dust.